Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13. Hoje nós vamos ter matemática, livro Buriti e português anexo 12. No livro Buriti, nós vamos estudar a página 96 e 97, que nós estamos falando sobre bairro. Então, aqui eu tenho um textinho que nós vamos falar o que se trata esse texto. Esse texto ele vai tratar da memória de uma pessoa sobre o local em que ela viveu. Então ela vai falar tudo o que ela lembra nesse textinho. Ela vai descrever essas memórias, como era a Rua das Camélias no passado, o que havia nessa rua, onde as crianças brincavam, tá? E através também de fotografias, gente, a gente pode saber um pouquinho mais de como os bairros mudaram, de como as coisas mudaram, as lembranças, as memórias que as pessoas mais velhas possuem desses locais, né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Outra maneira de aprender sobre o passado é conversar com pessoas mais velhas, ouvir as suas histórias ou ler os seus depoimentos. A maioria de antigos moradores, as memórias de antigos moradores, por exemplo, ajudam a contar a história do bairro. Leia o depoimento de Vladimir, um antigo morador da Rua das Camélias, localizada no bairro de Mirandópolis, no município de São Paulo. Então aqui é o Vladimir, tá, gente? Que ele contou um pouquinho, através das suas memórias, ele escreveu sobre a rua em que ele morou, ou mora, né? Morava, né? Rua das Camélias. Era ali que eu morava, que ele morava. São dali as primeiras lembranças da minha vida. A casa na esquina, de calçada vermelha, de muro baixo. Os anos eram os anos de 1970. Lá embaixo havia um rio, hoje eu sei que é uma avenida. O sobe e desce da Rua das Camélias era calmo e podia ser pela rua ou pela calçada, sem problemas. Tinha feira ali, por perto, eu sei disso, porque havia senhoras carregando carrinhos, tinha padaria para lá para cima, pois as pessoas desciam com sacolas de papel pardas, com pão cheiroso. Interessante, mas não havia carros. Pelo menos eu não me lembro deles, mas sim das crianças riscando amarelinha no asfalto, sem medo e sem ninguém gritando: vem pra dentro. Então, tudo que ele lembrou, ele escreveu aí, nesse textinho. A memória que ele teve da rua, né? Das lembranças, as primeiras lembranças dele, ele descreveu como era, né? Agora aqui, gente, eu tenho que vocês têm essas atividades aqui da página 97. Vamos lá. Responda as questões sobre o depoimento de Vladimir. Sobre o que Vladimir fala no depoimento, sobre o que ele fala? Ele fala sobre as lembranças da rua onde ele cresceu. Tudo que ele lembrou aí ele escreveu. Então fala sobre as suas lembranças da rua onde ele cresceu, quando ele era pequeno. Qual lugar o depoimento se refere? Em que ano? Rua das Camélias, o ano tem lá no textinho, em 1970. De acordo com o depoimento, assinale o que via na rua nessa época. Tudo que tem na rua lá. Tem hospital, tinha padaria, tinha feira, tinha escola. Então vocês vão fazer um xizinho no que há na rua nessa época, na época que ele descreveu em sua memória. Porque as pessoas podiam andar de bicicleta nessa rua sem medo? Porque não havia carros passando por ela. Era uma rua mais tranquila, né? Sublinhe no depoimento uma mudança ocorrida na rua com o passar do tempo. Então lá, né, tem aqui até já está sublinhado. Aqui, ó. Então o que vocês vão sublinhar? Isso aqui, né, ó. Lá embaixo havia um rio onde eu sei que é uma avenida. Então essa partinha aqui é que vocês irão responder, sublinhar aqui, tá? Na resposta da questão, na questão aqui da E. Porque aconteceu uma mudança, né, gente? Ocorreu uma mudança ali, tá? Sobre o que aconteceu do passar do tempo, né? Aqui não precisa fazer, tá bom, gente? Agora a gente vai fazer a atividade do EMAI. A atividade do EMAI é 74, 75 e 77, tá? Deixa eu pôr aqui mais rápido. 74.
74. Vamos lá. Então, aqui na página 74, eu tenho aí algumas cédulas, são dinheiro, né? Vocês conhecem já, né? Bastante até. Então, aqui eu tenho que colocar o valor de cada uma delas. O que que eu vou colocar? O número. Esse valor aqui, ele vale quanto? 2. Esse número, essa nota aqui é R$2, então eu vou colocar o número 2 aqui. Ah, essa nota, R$5, e põe o número 5. Essa nota aqui, 10 reais, coloco o número 10. Essa nota aqui, ela vale R$20, coloco 20. 50, essa nota é uma nota de R$50, coloco 50. E essa é uma nota de R$100, eu coloco o número 100. Certo? Então, essa atividade é só isso. Agora a gente vai para 2. Júlio guardou as cédulas que ganhou de seus tios no dia do aniversário. Ele foi guardando lá. Quantos reais Júlio ganhou? Ele guardou o que seu tio deu para ele. Então, só somar. 2 mais 2, 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 mais 2. Aí eu coloco o resultado aqui. Soma 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2 mais 2. Só fácil essa aqui, né? Na página 75, eu tenho aqui. Pietro e Juliana estão guardando o dinheiro que ganham da sua mãe. Veja quanto cada um deles já guardou. Gente, então para vocês saberem quanto que Pietro tem, na verdade, gente, aqui tá valendo, não, aqui ó, aqui fala Pietro e aqui fala Pedro. Então aqui não é Pedro, o livro errou, tá? Não arrumaram, que já tem, esse já vem persistindo. Então aqui é Pietro, não é Pedro. Senão eu esqueço de falar, ainda falo Pedro e é Pietro. Então, para saber, eu vou somar 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e 5 mais 5. E no total, somando, vocês vão perceber que deu 60 que Pietro ganhou. E a Juliana, eu faço a mesma coisa, eu faço aqui do lado, ó, 20 mais 20, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 2 mais 2, que dá o total de 64. Então, quanto Pietro, não é Pedro, conseguiu juntar? Então, ele conseguiu juntar 60 e R$60, somando tudo isso aqui. Vocês vão somar primeiro, tá? E quantos reais a Juliana juntou? Soma com a Juliana e coloca o resultado. Quem juntou mais? Vocês vão descobrir, fazendo a continha. Foi o Pietro ou foi a Juliana? Quantos a mais? Fácil, né? Lembra que a professora explica? Se eu tenho um resultado maior aí, um menor, eu vou pegar o resultado menor para chegar no maior. Ou faça a continha de menos. O valor de Júlio de Pietro menos o valor de Juliana. Sempre o número maior em cima, resolvendo a conta de subtração. Eles querem comprar uma bicicleta que custa R$200. Será que o dinheiro dos dois, juntamos o dinheiro dos dois, já podem comprar essa bicicleta? Sim ou não? Para saber também, tem que fazer a conta. Página 77. Vamos lá. Aqui, pai de Maria Eduarda tem uma loja onde são vendidos fones de ouvido. Ele registra a venda de fone de ouvido em uma tabela em seu computador. Observe o registro que ele fez sobre as vendas da semana passada. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são os dias da semana. E a quantidade de fones que foram vendidos em cada dia ele anotou desse lado. Segunda-feira foram 124 fones, terça 201, quarta-feira 187, quinta-feira 151, sexta-feira 225 e sábado 304. Leia para seu colega os números do fone de ouvido vendidos em cada dia da semana. Eu já fiz essa leitura, tá? Com vocês. Responda as questões. Em qual dia da semana foram vendidos mais de 200 fones de ouvido? Na verdade, em quais dias, né? Porque foram mais de um dia. Ó, mais de 200. Terça, sexta e sábado. Então, é o que vocês vão colocar aqui. Terça, sexta e sábado. Terça, sexta e sábado. Quantos fones de ouvido foram vendidos na quinta-feira e na sexta? Na quinta-feira foram vendidos 151. Eu coloco o número aqui, 151. E na quinta, 151. E na sexta-feira, como está pedindo aí, 225. Eu coloco 151,225. Agora, vocês vão precisar da calculadora para fazer essa atividade da letra C.
Utilize uma calculadora para determinar quantos fones de ouvido foram vendidos nessa semana. Então, para saber quantos fones de ouvido foram vendidos nessa semana, eu vou somar 124, 201, 187, 151, 225 e 304. Eu vou somar tudo isso aqui, continha demais. Vou apertar na minha calculadora 124 mais 201 mais 187. Daí coloco lá mais 151. Quando eu chegar no 304, eu vou apertar o sinal de igual, vai aparecer um número aí, certo? Aí esse número que eu vou colocar aqui. Então, de novo, coloco lá 124, 201, 187, 151, 225 e 304. Toda vez que eu for apertar o número 124, eu coloco o sinalzinho de mais na calculadora. Mais 201, mais 887. Quando eu chegar aqui do 304, eu coloco o sinal de igual. Senão a continha dá errada, tá? Faço 2 vezes para conferir. Agora a gente vai fazer a atividade da folha, que é português. Que é essa aqui, ó. Então, nós já fizemos essas duas aqui, nós vamos para português anexo 12. As imagens correspondentes aí devem ser escritas com QU ou GU. Então, o QU ou GU, certo? Então, eu tenho aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Se a palavra for escrita com QU, eu vou pintar o círculo de azul. Se a palavra for escrita com GU, eu vou pintar de laranja. Para terminar, escrevo o nome das imagens correspondentes. Então, eu tenho que escrever a imagem para saber se ela é se eu vou pintar de azul ou se eu vou pintar de laranja. Então, a primeira palavrinha aqui é aquário. Aquário, quando eu vou escrever a palavra aquário, eu vou ver se ela é com QU ou GU, né? Ó, aquário. Então, aquário é com QU. Então, eu vou pintar o quê? De que cor? De azul aqui. Aí, a mesma coisa eu faço aqui. Mangueira é com GU ou com QU? Então, se for com GU, eu vou pintar o quê? De azul, de laranja, desculpa, de laranja. Águia, foguete, esquilo, caranguejo. Aqui não apareceu, mas na folha de vocês tem aí, que é um guindaste. Não sei por que sumiu a imagem daqui. Guindaste, tá? Eu sei porque eu imprimi uma pra mim aqui, eu sei que vocês têm a figura aí, tá, gente? Que é um guindaste. Coqueiro e um queijo. Então, lembrando, se a palavra for com QU, eu pinto de azul o círculo. Se ela for com GU, eu pinto de laranja. QU de azul e GU de laranja. Gente, bom final de semana, se cuide, fique com Deus. Até segunda-feira. Não esqueçam de enviar as fotos das atividades, porque eu tô colocando presença para quem tá mandando para mim, certo?